Excelentíssimo doutor juiz-presidente, gostaria de cumprimentá-lo aqui hoje, agindo como assistente de acusação. É uma honra estar aqui na presidência de Vossa Excelência. Já tive algumas oportunidades de fazer plenário com o doutor e sei que o doutor é muito justo e correto, sempre aplicando suas decisões pautadas na justiça, na legalidade, e é um exemplo aqui para o nosso judiciário. Então, gostaria de parabenizá-lo por esse excelente serviço que o doutor presta aqui no Tribunal do Estado do Rio de Janeiro. E assim como o doutor, hoje aqui a gente espera que os jurados, respeitando a lei, respeitando o ordenamento jurídico, siga a lei e aplique igual o nosso magistrado. Doutor promotor, hoje estamos do mesmo lado, cumprimento o doutor pela sua excelente atuação, sempre agindo como fiscal da lei. O doutor representa o Ministério Público, preste meus cumprimentos ao doutor. A bancada defensiva, aqui na defesa do réu, exercendo o trabalho constitucional, que compete à defesa, sempre brigando ali pelas garantias fundamentais e o seguimento da lei. Preste meus cumprimentos. A Juliana, que acredito que ela já deve estar lá em cima com a família dela, que me contratou para essa missão, uma mulher que foi supostamente vítima de violência doméstica, ela reatou o relacionamento, ela tentou expor isso para o judiciário, mas teve sua voz calada. Então, ela achou necessário, ela constituir um advogado para representá-la. E, além da violência doméstica, ela traz a possibilidade da vítima ela ser assistida por um advogado. E hoje o meu papel aqui é trazer a voz dessa mulher para que os senhores julgadores ouçam o que ela tem a falar e decidam da melhor maneira. Então eu presto meus cumprimentos aqui para a Juliana, para os filhos dela, que estão todos ali presentes, aguardando uma resposta justa nesse processo, para que a família deles coloque um fim nisso e possam viver tranquilamente, sem medo de algum sinistro futuro, podendo se projetar, porque quem está na mira do Estado tem essa dificuldade, não sabe, tem um futuro impreciso, então eles não sabem o que vai acontecer. Então hoje a gente espera que seja colocado o fim e que justiça seja feita. Senhores jurados, hoje os senhores são os juízes naturais desse processo, então eu presto meu cumprimento a cada um dos senhores que deixou sua casa, deixou seus afazeres e hoje estão aqui promovendo justiça, estão aqui para seguir o que a lei determina. E iniciando aqui a sustentação, eu gostaria de mostrar que hoje é um júri um pouco atípico. Normalmente a gente tem um embate entre defesa e acusação e hoje os dois lados enxergam que o réu não deve ser condenado por um feminicídio. Nós, operadores do direito, analisando o caso, analisando a situação, analisando a fala da vítima, nós não conseguimos verificar a possibilidade de condenação nesse homicídio. E o meu papel aqui é mostrar para os senhores o impacto de uma decisão negativa na vida da vítima. Vejam, esse processo surgiu em resposta à vítima, para garantir os interesses da vítima, para ela ter uma resposta. E até o trâmite processual, a vítima mesmo conversou com ele, reconciliou, perdoou ele pela situação, entendeu ali que houve participação dos dois naquele contexto e resolveu perdoar, dando mais uma chance. E essa chance gerou uma criança, um nenenzinho que hoje se encontra com 1 ano e 8 meses, Esse homem hoje é restaurado, um trabalhador, e a mulher dele enxerga isso, e ela quer que os senhores também enxerguem, e veja que uma condenação para ele não surtiria nenhum efeito, iria de fato, na verdade, vitimizá-la novamente. Porque se seria uma resposta para ela, e hoje em dia ela entende que ele perdoa ele, entende que ele faz parte do membro da família dele, que ele é uma pessoa importante, que todos precisam e gostam da presença dele, que tem uma criança que depende da presença do pai. Uma condenação no sentido contrário iria só destruir mais essa família. Então, a vítima, na condição dela, ela pede para os senhores que os senhores não condenem. E o que o direito fala disso? Qual a base jurídica que os senhores poderiam aplicar, sendo os juízes naturais, sendo hoje o fiel cumpridor da lei? No tribunal do júri, a gente precisa explicar para os jurados que os senhores têm a soberania dos vereditos e os senhores podem decidir sem a necessidade de fundamentar.
Diferente de um juiz togado que necessita fundamentar a sua decisão, os jurados não. Os jurados podem decidir de acordo com a consciência dele, de acordo com o senso comum dele, de acordo com o senso de justiça dele, e decidir o caso. E no tribunal do júri existe uma tese que a gente chama de clemência, que é onde o juiz natural, analisando o caso, enxerga que uma sentença contrária a isso não surtiria efeito, não teria a necessidade de uma repreensão estatal para o caso. E se a gente analisar o que foi narrado aqui para a gente, né, o que modificaria na vida da vítima a condenação desse homem? Ela seria punida na realidade, ela seria prejudicada, a família dela seria prejudicada. E ela entendendo isso, né, querendo que, já perdoando, ela falou, cara, doutor, eu preciso externar isso para os jurados. Então hoje o meu papel aqui é mostrar essa possibilidade. E aqui, senhores, eu preciso dizer para os senhores que os senhores tenham total amparo legal para perdoar, porque o motivo da clemência, ele é injustificável. O senhor pode absolver o jurado, porque você pode entender, o acusado, porque os senhores podem entender que não, de fato esse caso não faz sentido condená-lo. Qual a necessidade de uma condenação nesse sentido? O que impactaria essa condenação nesse sentido? Seria benéfico ou não? Seria prejudicial, né? Os senhores podem entender que não existem, que não existe prova suficiente ali para condenar, porque não tem um laudo que comprova ali, de fato, que ele agiu com a intenção de ceifar a vida dela ou algo do tipo. E aqui, senhores, eu gosto de trazer esse argumento para os senhores, que o direito, ele é um instrumento de pacificação social. O direito, ele não é um instrumento de destruição familiar. E se a gente aplica uma decisão diversa da absolvição, a gente estaria indo contrário a todo o instituto do direito. E estaria sendo contrário a todo o princípio que a gente traz, né, de uma decisão judicial, onde a decisão ela tem a necessidade de reprimir e garantir, reprimir a conduta e garantir a pessoa que teve ali o bem jurídico tutelado. E se a pessoa que teve o bem jurídico tutelado, que foi a integridade física dela, entende que não tem necessidade de condenar ele, a gente indo contrário à vontade dela, seria uma decisão arbitrária, seria uma decisão onde não estaria cumprindo o fundamento da decisão. Então, nesse sentido, esse assistente de acusação vem até os senhores demonstrar o impacto que geraria uma decisão diversa à absolvição e vem demonstrar para os senhores as justificativas que a gente tem para absolvê-la. Os senhores viram as fotos que eu mostrei ali? Existe uma família, existe ali uma criança que depende desse homem para sobreviver. Querendo ou não, a renda familiar, ela vem dos dois. E para uma mãe sustentar 4 filhos, 5 filhos, fica pesado. E não é só o motivo da renda, é o motivo do afeto. Um filho, a filha dele cresceria sem a presença do pai. O pai também cresceria sem a presença da filha. E veja que, depois desses fatos, eles constituíram um matrimônio, eles tiveram uma filha, eles têm uma família linda que está ali aguardando ansiosamente que os senhores reconheçam que esse homem não deve ser condenado, porque é isso que a família deles esperam. E a gente agindo contra isso, a gente não estaria fazendo justiça, a gente estaria fazendo uma injustiça. Então, nesse sentido, senhores, a gente gostaria de pedir para os senhores para que reconheçam a clemência. E como que os senhores vão reconhecer a clemência? Vai ser quesitado ali para os senhores, né? Primeiro, se existe materialidade e autoria, né? Primeiro e segundo quesito. Aqui não tem divergência. E o terceiro quesito é a absolvição genérica. Nesse quesito se encaixa a clemência. E também se encaixa outros motivos de absolvição. Mas aqui a defesa entende que caso, né, são situações excepcionais, não é todo caso que merece clemência, mas nesse caso, a gente entende que a partir do momento que a vítima perdoou o réu, a partir do momento que a vítima retornou e constituiu família com o réu, a partir do momento que eles têm uma família construída, que todos se amam, todos vivem bem, não teve mais relato de nenhuma briga, nenhuma agressão, a gente entende que uma condenação seria prejudicial, e aqui a gente não estaria fazendo justiça. Então, por esses motivos,
esse advogado pede aos senhores que no momento da quesitação, do terceiro quesito, onde será perguntado se os senhores absolvem o réu, nós esperamos que os senhores respondam que sim. Nós esperamos que os senhores respondam que sim para fazer justiça. Nós esperamos que os senhores respondam que sim para que essa família não seja destruída. Nós esperamos que os senhores respondam que sim para que a filhinha deles e os filhos maiores de idade, que consideram ele como um pai, não fiquem sem esse homem no seu seio familiar. Então, por uma questão de justiça, por uma questão de pacificação social, por uma questão de manutenção da família, nós pedimos aqui aos senhores hoje que os senhores absolvam o acusado, em nome da vítima. A defesa agradece. Muito obrigado.